Nós, por natureza, gostamos, às vezes, de colocar pessoas no pedestal. Por que nós fazemos isso? Quando nós vemos uma pessoa bem acima de nós, vamos dizer assim, a gente costuma elevar aquela pessoa e falar: nossa, você é demais, você é isso, aquilo. É um perigo, né? É um perigo porque a pessoa pode acreditar que realmente ele é tudo aquilo que o povo está falando. Eu gosto do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era um homem lá do Velho Testamento que não confrontava a liderança religiosa. E no Novo Testamento eu gosto do apóstolo Paulo, que ele não se impressionava com nada, era um homem profundo conhecedor do mundo espiritual, de como as coisas espirituais, né? E hoje a gente vê as pessoas famosas, né? Olha, ele é um líder, ele é um homem ungido por Deus. E nós olhamos eles assim, ó, né? A gente olha dessa forma. E eles são separados. Eles não gostam de muita conversa com o povão. Quando eles vêm pregar numa igreja, hoje querem hotéis, não, eu quero ficar separado. Um dia eu vi um aí que vive pregando, fazendo graça, né? Ele não se mistura, não. Ele vai lá, eu quero ficar sozinho no hotel, porque eu quero estudar, não sei o quê, não quero ficar na casa de nenhum irmão. É desse jeito, né? E o apóstolo Paulo, ele não se impressionava com isso. E aqui nas minhas redes sociais eu tenho também pastores, né? E aí eles vêm: eu tenho teologia, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu nunca vi eles, né, nas minhas redes sociais, quando a gente posta um texto da palavra, eles: olha, gostei, vou acrescentar mais um pouquinho, vou melhorar isso aqui, vou fazer isso. Não, eles não fazem isso, né? São super homens, então por isso que eu combato a liderança religiosa, principalmente esses pastores que se acham por causa dos estudos, mas esquece que a capacidade vem de Deus. Eu mesmo tomo muito cuidado, eu vigio as minhas ações, porque o diabo usa as pessoas: olha, irmão, você... Não, minha capacidade vem de Deus, tudo vem de Deus. O cantor que canta bonito, quem deu a voz foi Deus. Quando ele vai pregar, quem é que deu a condição dele pregar? É Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Por isso que a palavra de Deus manda nós termos um espírito pobre de humildade, né? Eu me lembro que quando eu dirigi uma igreja, né, estava lá no meio deles, aí vinha o irmão: irmão, o pastor fulano de tal falou isso, ensinou isso. Eu falei: mas você nunca aprendeu aqui na nossa igreja, não? Você não aprendeu isso? Não foi ensinado aqui para você? Aí ele ficava com aquela cara, sabe? Mas por que ele ouviu o pastor? Porque ele era famoso, está nas redes sociais, está na televisão. Aí outra hora aparecia postando lá nas redes sociais deles: pastor fulano de tal fez isso. Eu falei: mas nunca, aqui entre nós aqui não foi ensinado, não foi falado sobre isso, bem antes desse pastor falar alguma coisa? E aí a gente percebia que a tendência de louvar aqueles e não ouvir aquele que está igual eles, igual nós, né? Porque quando nós se reunirmos, eu não ficava lá no púlpito, não ficava no púlpito, ficava sentado assim em roda, ensinando a palavra de Deus, mas parecia que entrava aqui e saía aqui. O que valia mesmo era quando o pastor famoso trazia a mensagem. Aí perguntava: olha, não foi ensinado aqui para você, né? Então eu, o apóstolo Paulo, imagina o apóstolo Paulo chegando lá, né, depois de 14 anos, encontrando todos os apóstolos. Primeiramente, depois de 3 anos ele encontrou Pedro, e depois de 14 anos todos os apóstolos. Então vamos fazer a leitura aqui no capítulo 2, versículo 6. Eu fico imaginando o apóstolo só de olho na turma, né? Mas daqueles que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Quer dizer, o apóstolo Paulo já colocou eles no devido lugar. E nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem. Pois aqueles que parecem ser alguma coisa, quando os reunidos, nada me acrescentaram. Então na nossa igreja eu falei: puxa vida, aqui você não aprendeu aqui? E foi aprender lá? Escutou lá, mas não escutou aqui? Deveria ter falado assim: olha, o que eu aprendi aqui, eu vi o pastor falando lá, ficaria muito mais bonito. Ele não ia fazer distinção, né? Mas eles não faziam isso. Por quê?
porque ele já estava tendencioso a sempre o famoso, né? Igual o povo fazia aqui com os apóstolos. E depois no versículo 9, e quando Tiago, Cefas e João, que parecia ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Então, o povo colocava eles como pilares da igreja. A Bíblia não afirma que eles eram pilares. O povo é que tinha. Outra tradução fala que ele era considerado por quem? Pelo povo, né? Mas eles não eram os pilares. Imagine ser o pilar da igreja. O pilar tem que ser, não pode ter coisa que contamina, né? Para não derrubar a casa. Para vocês verem aqui no versículo 11, se Pedro for o pilar, ele já tinha um defeito aqui, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição, porque ele era reprovável. Quer dizer, aquele pilar ali já estava reprovável, não era muito de confiança não, né? Mas os próprios apóstolos nunca afirmou que ele era os pilares, o povo é que acha, né? É igual às vezes quando o povo fala, olha, você sim, é um homem que está acima da média. O povo que está achando, mas será que eu sou mesmo? Né? E para terminar, capítulo 20 de Mateus, versículo 26 e o 27, nós vamos fazer a leitura aqui para nós terminarmos. Mas não será assim entre vós, mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você vê esses pastores, eu tenho o título disso, está lá acima da média, né? A palavra de Deus fala que não deve ser assim. Então, meus amigos, meus irmãos, cuidado para você não ficar aí, aquela admiração fora do normal, que daí pode se tornar uma idolatria. Aí você está com o servo de Deus ali, verdadeiro, do teu lado, mas você não, você quer olhar para cima. Você não quer olhar de lado ali, que está igual você não gosta. É isso que acontece, né? Pessoas, Jesus Cristo estava aqui no meio do povo daquela época, o povo não reconheceu que era o próprio Deus, que era Jesus Cristo. Os discípulos não reconheceram. Por quê? Porque o coração é contaminado, não conseguiram reconhecer Deus ali do lado deles. Mas se viesse alguém com cavalo, montado no cavalo, separando tudo, olhando de cima a baixo assim, talvez eles daria mais ouvido, né? Espero que tenha te ajudado a você a ter os olhos puros na humildade do Senhor. Que Deus possa te abençoar.